Bom dia, amados irmãos, Deus abençoe vocês. Aqui quem fala é o pastor Sérgio Fraga, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre o valor de uma vida. Jesus faz distinção do valor da vida humana sobre todo o resto da criação. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, após um dia cansativo de ensinamentos com várias parábolas, Jesus impele os discípulos a pegarem os barcos e passarem para o outro lado da margem. E no meio do caminho enfrenta uma tempestade, ventos batendo contra o barco. Jesus dormia sobre o travesseiro na popa do navio. E ele já estava quase indo a pique. Os discípulos lutavam até não suportarem mais, até que resolveram acordar Jesus. Jesus repreende o mar e o vento se acalma instantaneamente. Às vezes, passamos tribulações, lutamos com problemas, até não suportarmos mais. Esquecemos que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando acordamos Jesus, às vezes, o problema já está grave. Mas no trecho que eu quero compartilhar com vocês, começa no capítulo 5. Apesar de Jesus ter enfrentado a tempestade e os discípulos, o versículo 1 do capítulo 5 diz o seguinte: entre mentes chegaram à outra margem. O que significa, apesar da luta, da dificuldade, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Veja que este trecho nos diz que entre mentes chegaram a outra margem. O alvo de Jesus era chegar à outra margem para libertar uma vida e voltar. Jesus, se for preciso, enfrenta a tempestade para ir ao seu encontro, para te salvar. O texto diz que, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O homem vivia um tormento, vivia entre os sepulcros, clamando e se ferindo com pedras. Vivia correndo de um lado para o outro, sem equilíbrio de comportamento. Mas quando viu Jesus, o reconheceu e exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Meus amigos, o diabo conhece Jesus. Jesus já desceu dando uma ordem para ele sair do homem. Então Jesus pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: Legião, porque somos muitos. Não tinha apenas um demônio, mas uma legião. As legiões de exército naquela época costumavam ser formadas de pelo menos 1000 soldados. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo:
manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Significa que tinham ali pelo menos 2.000 demônios atormentando aquele homem. E para Jesus, entre morrer o homem, morram os porcos, mas vivo o homem. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos, e viram o endemoniado, o que estivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Meus irmãos, eles viram alguém que era nocivo, estava possuído por demônios, que atormentava a cidade, agora em perfeito estado, mas eles preferiam os porcos do que um homem livre. Jesus tem o maior amor pelas vidas. Eles entraram a rogar a Jesus que se retirassem da cidade. Este homem, Jesus ordenou que fosse para sua casa e testemunhasse do que ele fez. Esse homem testemunhou em 10 cidades, em Decápolis, o que Deus fez por ele. Jesus foi ali só para libertar este homem. Uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. Esse é o valor da vida. Que Deus te abençoe.